Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Marcos Vinícius Santana, historiador, está sempre conosco. Essa música, eu falei que era do Rapa, mas Marcos já me corrigiu, do Ileaê. O Bloco Ileaê, uma das grandes representações da cultura negra baiana e soteropolitana, né? E essa música, né, é um hino do Bloco, que diz que... o Bloco, na verdade, ele foi fundado... O vovô do Ileaê, um dos fundadores, ele disse que ele foi fundado justamente para que os negros da cidade de Salvador pudessem curtir o carnaval. Porque na maioria das vezes eles ficavam nas cordas, né, e trabalhando por carnaval elitizado. Então surge o Ileaê com uma representatividade enorme, lá no bairro do Curuzu. Desculpa tocar nesse tema e fazer essa pergunta, caso você ache desnecessário, mas eu ainda acho necessário. Por que é importante no Brasil ter o novembro como mês da consciência negra, Marcos? E desculpa se a pergunta for repetitiva também. Não, jamais. É sempre bom a gente falar sobre o seguinte. Isso que a gente vai falar hoje, né, que é como que era a escravidão de fato, ela tem um reflexo, o processo de escravidão tem um reflexo muito grande na sociedade que nós temos hoje, né? Então é importantíssimo a gente pensar a história para entender diversas, digamos, segmentos, né, do que a gente tem como sociedade hoje. Quando a gente fala de racismo estrutural, por que o racismo está presente na nossa sociedade, entender o que é racismo e o que não é. Muita gente fala assim, isso não é racismo, não tem a ver com cor, e realmente tem. Por que a gente entende que hoje a população negra ocupa os maiores territórios marginalizados e não está presente nas ocupações de poder, por exemplo? Tudo isso tem essa ligação com o processo de escravidão e o processo de pós-escravidão. E aí o mês da consciência negra, né, tendo como o dia principal o 20 de novembro, que foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, é basicamente esse dia de reflexão. É parar para se pensar tudo isso que a população negra passou em toda a trajetória histórica do Brasil e o que a gente pode pensar de ações e ações afirmativas que a gente chama para poder amenizar todo esse racismo estrutural, essa desigualdade racial que nós temos na nossa sociedade. Então é fundamental que a gente lembre, não só em novembro, mas sempre, porque é um passado não muito distante, é um passado recente e as marcas são sentidas ainda hoje e, se Deus quiser, um dia não serão mais. Exatamente. Se Deus quiser. Como é que foi a escravidão no Espírito Santo? Então, separei hoje, acho que novembro todo dá pra gente falar, né, sobre esse tema, né? Nós temos aí 4 programas, né? Então dá pra gente pensar em diversas vertentes, não só a escravidão, mas a trajetória do povo preto na nossa história. E basicamente, Mário, aqui no Espírito Santo, eu gosto muito de falar sobre isso porque quando a gente fala em história tradicional, a historiografia tradicional, que é a historiografia contada pelos vencedores, sempre teve uma ótica durante muito tempo. Quando a gente pensa isso a nível Brasil, a população negra tem um constante apagamento, né? A não participação em diversos elementos em que ela teve participação. E no caso do Espírito Santo é pior ainda, né? Porque a nossa história, entre aspas, tradicional, ela não é tão contada, não é tão divulgada, e aí a história preta sofre com um apagamento constante. Então, e isso tem uma ligação direta na identidade de um povo. Você constrói uma identidade, ou ser brasileiro, ou ser capixaba, isso passa diretamente pela história, né? E a partir do momento que você tem esse apagamento, você não se sente pertencente àquele grupo, àquele conjunto que teoricamente era para você ser, né? E aí no caso do Espírito Santo... São esses pontos que você tocou. Quando você não destaca a participação dos... Eu falo negros ou pretos? Ou tanto faz? Qualquer dos... negros, que é o grupo político que envolve maior. Dos negros na história, hoje o povo negro pode não se sentir pertencente a essa história. Não sentir... Não ajudei a construir o Brasil. Porque não há um registro, né? Exato. E aí mais ou menos isso que você quis dizer, que você disse, né? E não existe uma representatividade, não existe uma identidade, não existe um pertencimento. Constantemente é vendida uma imagem do ser capixaba. E aí o povo preto não se vê naquilo ali. Então o que eu sou, né? E aí criam-se outros pertencimentos
que não ser capixaba. Isso passa diretamente pela história, né? A história, ela está diretamente ligada na construção identitária. Isso a gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala que existe um endeusamento da proclamação da República, do descobrimento e da independência do Brasil. É porque justamente você fomentar aquilo ali de uma forma e uma narrativa que é enviesada para se construir uma identidade, aquilo tem um reflexo no presente, né? E aí, no caso da historiografia do Brasil, né, na construção histórica do Brasil, a gente sempre teve essa narrativa do viés branco, do viés do vencedor. E aí, falando sobre a história da escravidão no Brasil, a gente consegue colocar numa perspectiva, né, de Brasil e de Espírito Santo, que é o seguinte: três principais troncos linguísticos, a gente pode dizer assim, né, ou troncos de agrupamentos de povos, vieram para cá, sequestrados, obviamente, diante de um processo de escravidão, que foram inicialmente os bantus, que pega aquela região de Angola até o Congo, ali na África Central, os iorubás, que aí são do noroeste da África, que é onde está Nigéria, Benin, Senegal, aquela parte ali, e os moçambicanos, que obviamente, né, vieram de Moçambique. Eu já acho maravilhoso você falar isso, só para reforçar aquilo que você sempre diz aqui. Às vezes a gente tem um conceito, um senso comum de o povo africano, como se fosse uma África só. Isso, não, uma África olha só. Só, para cá vieram os bantus, os iorubanos e o pessoal de Moçambique. E o pessoal de Moçambique. Quer dizer, são povos diferentes no mesmo continente. Povos diferentes, e dentro dessa divisão existiam diversas divisões interiores àquela ali, né? Esse processo, digamos, de generalização acontece, obviamente, pelo ponto de vista comercial, né? Que era melhor você taxar aquele povo negro para você comercializar de uma forma melhor. E isso acabou resultando nesse pan-africanismo negativo, né? Que é achar que África é tudo uma coisa só, o africano uma coisa só, e você acaba englobando essas culturas e subalternizando-as, né? E aí, Mário, esse processo de escravidão, ele era um processo, a gente precisa dizer sempre duas coisas. Primeiro, não existiu essa história que o próprio povo preto escravizou o preto. Não era isso. As guerras que existiam na África, a escravidão já existia na África há muito tempo, séculos antes do colonizador português ou europeu no geral implementar, mas eles não os viam como negros, porque todos tinham a mesma tonalidade de pele. O que existia de diferenciação era guerras entre povos, e que assim existiam os escravizados. Chegaram os colonizadores portugueses e fomentaram esse processo de escravização. Então, inicialmente, eles mesmos faziam escravização. Quando eles viram que esses povos se escravizavam, eles começaram a fazer esse comércio, mas que entre o povo preto da África, isso não tinha uma questão de cor de pele, e sim de povoação, né? Você dominava, então você vendia como escravizado. Isso é importante dizer porque a escravidão no Brasil e nas Américas, ela tinha como base algumas teorias que usavam como base para isso a teoria racista. Quer dizer que o preto não tinha alma, que o cérebro do povo preto era menor, que ele tinha nascido fadado à escravidão. Então, em solo americano, o que contava de fato era a cor da pele. E é isso que a gente tem esse reflexo até hoje nos nossos dias. E por isso a gente pensa políticas afirmativas, por exemplo, a lei de cotas, né? Então sempre teve como base a cor da pele. Isso é preciso dizer. Sim. E segundo, que era um processo de desumanizar. Era constantemente dizer para o povo preto que ele não era o mesmo humano daquelas pessoas que estavam mandando ele trabalhar. Então existia o rompimento com a terra, o rompimento com a religião, que era muito importante nesse pertencimento, o rompimento comunitário. Quando eles viam que os escravizados eram dos mesmos povos, eles faziam um processo de separá-los. Então você vai para o lado, a sua família vai para o outro, que é para você não existir um mínimo de organização, né? E o indivíduo, o próprio indivíduo, que era uma base da filosofia africana, de se pensar perante o mundo, que era o nome. Então todos eles eram rebatizados, e isso tinha um rompimento muito grande. E aqui no Espírito Santo nós podemos colocar três polos, né, que receberam povos escravizados, e que a partir dali também desenvolveu uma cultura preta muito grande. Inicialmente no norte, que é a região que a gente tem o Sapê do Norte, ali em São Mateus, que aquecia muito o processo, né, o ciclo da farinha de mandioca, estava muito ligado à Bahia, né, por estar ali no norte. É possível saber qual povo foi para o norte, se foram os bantus? Inicialmente os bantus. A diferenciação que a gente faz é a nível Brasil como um todo, tá. E essa diferenciação dos povos é no sentido cronológico, né? Os iorubanos, eles vieram para cá um pouco mais tarde do processo de escravização, já no século XIX. Uhum. E aí do século XVI até o século XIX era majoritariamente o povo banto, né? Mas a cultura banto é muito forte em toda essa região do Espírito Santo. Nós temos a região metropolitana, no norte
a cultura, a propagação da cultura preta chega até Colatina ali, né? E eles foram para lidar com farinha de mandioca. Grandes São Mateus fazendas até Colatina. Isso, grandes fazendas, mas o epicentro mesmo era São Mateus. São Mateus chegou a ser uma das principais cidades escravistas, principalmente fomentando esse comércio da farinha de mandioca. A região da Grande Vitória, né, que tinha como epicentro urbano Vitória mesmo, mas que no entorno nós tínhamos muitas fazendas. E a região do sul, que é de Itapemirim, que é um pouco mais recente e muito fomentada pela questão do café. Né? O café se desenvolveu muito forte ali, teve uma influência do norte do Rio de Janeiro. E esses foram esses três polos, né? Norte a sul do estado. De norte a sul do estado. São Mateus, Grande Vitória e Cachoeira. Exatamente. E são exatamente esses polos que a gente vê muito reflexo da cultura preta presente. Né? Eu trouxe aqui alguns dados, por exemplo, para o povo de casa entender como que era essa variação de preço e como de fato o escravizado era um objeto, Mário, se comprava. Olha só, existia a variação do preço em cima da idade, do sexo, da saúde, da capacitação profissional e da oferta e da demanda, né? Por exemplo, quando o tráfico foi proibido em 1850, eles ficaram mais caros. Mas o escravo Torquato, esse aqui tem como base Cachoeiro de Itapemirim, 1875. O escravo Torquato tinha 28 anos e ele valia R$1.300.000. Já o escravo Domingos tinha 28 anos também e valia R$100.000, porque ele era portador de gota. Então, se ele tivesse uma doença ou alguma limitação física, desvalorizava. Que absurdo isso. Exatamente. Para o povo de pessoas, né? De pessoas. E aí, para o povo que está em casa, você tem uma noção, esse R$1 milhão que eu falei, que algumas denominações é um conto de réis, seria R$25.000. Estamos em novembro, mês da consciência negra. Marcos está contando para a gente como era a vida das pessoas escravizadas que vieram aqui para o Espírito Santo. Ele já disse que havia 3 povos diferentes da África que vieram para cá. Os escravizados aqui se concentraram em todo o estado. São Mateus de norte a sul. São Mateus, Grande Vitória, também Cachoeiro de Itapemirim. São Mateus mais lidando com farinha de mandioca. Ao sul mais o café. E a escravidão ao sul aqui do Espírito Santo foi mais recente do que ao norte, porque depois que a indústria cafeira foi se desenvolvendo. E o Marcos estava fazendo até uma comparação para mostrar o absurdo de quanto valia uma pessoa. Então ele citou 2 escravos, não foi isso? O Torquato e o Domingos. Torquato e Domingos. Então, ambos na mesma idade, do sexo masculino, obviamente, e um valia R$1.300.000 e o outro era R$100.000 por ser portador de gota. Então o preço do escravo era em cima das suas limitações físicas, né? Nossa Senhora. E aí é exatamente isso, Mayra. A nossa escravidão ela é dividida aí em forma generalizada, né? Para ter um entendimento melhor. No norte, a farinha de mandioca, grandes fazendas. Aqui nós tínhamos, na região da Grande Vitória, nós tínhamos algumas fazendas, mas principalmente ligadas ao que a gente chamava de escravidão doméstica, que eram os escravizados de ganho. E era basicamente, você comprava o escravizado, mandava ele para a rua, vender ou fazer alguma coisa do serviço urbano e você ficava com 90%, 80% do seu salário. Ou às vezes 100% quando ele era sua propriedade. E no sul, né, a região cafeeira ali, muito influenciada também pelo norte do Rio de Janeiro. Trouxe essa referência de valores, né? Nós temos aqui também uma lista de inventários, que era o preço de escravizados de 15 a 29 anos entre 1850 e 1887. E aí o número de escravizados presente em inventários no ano se colocava inventário, né? E no ano de 1850 era de 22 escravos, sendo 13 homens e 9 mulheres, né? E aí o preço médio variava entre R$485.000 para homens e R$454.000 para mulheres. No total desse período todo, nós tivemos 194 homens, isso na região sul do Cachoeiro, né? E 151 mulheres. Um preço médio de R$808.000. Olha isso. E isso, Mário, se pensar realmente como era uma propriedade, eu sempre trago 2 exemplos. Um que era um escravo do convento, que ele foi colocado em inventário da sua dona, que ela estava doando metade desse escravo para Nossa Senhora da Penha. E aí ela vem a falecer e o convento vai lá e confisca esse escravo. Só que por ele ser meia propriedade do convento, o convento entendia que não tinha que dar comida para ele. Meu Deus do céu! Possivelmente esse escravo faleceu
de desnutrição mesmo, né? O convento São Francisco, na cidade alta de Vitória, também tinha isso. O convento da Penha chegou a ser o convento franciscano no Brasil que mais teve escravizados, né? E aí a cidade como toda vivia no entorno da escravidão, se pensava a escravidão como algo comum. E aí essas propriedades, por exemplo, eu trouxe aqui uma lei que foi colocada em vigor na cidade de Vitória, se não me engano, em 1859, que era o seguinte: todo escravo que foi encontrado na cidade sem o bilhete é como se fosse a certificação de que ele tinha um dono, será conduzido à cadeia e no dia seguinte castigado no Pelourinho. Pelourinho é ali na frente da Catedral Metropolitana. Ali tinha um Pelourinho ali? Tinha um Pelourinho ali. Ali era uma grande praça central, então ali eles eram escravizados, né? E castigados. Perdão, escravizados, não, castigados. Assim. Isso, eles seriam castigados ali para servir de exemplo. Isso. E o pior disso tudo é que esses castigos, Mário, eles eram como se fosse uma atração. As pessoas iam para lá para ouvir os gemidos dos escravizados. Alguns senhores levavam seus escravizados para assistirem e ficar aquilo ali como exemplo. E se ele fosse pego na rua sem esse bilhete, ele ia ter 50 açoites. Se ele fosse reincidente, a pena poderá ser de 200 açoites, 200 chicotadas nas costas. Se for mulher, receberá 4 dúzias de palmatoadas, que era que ela pegava palmatória e batia na mão. E se reincidente, até 6 dúzias. Essa lei previa ainda que no caso do senhor não saber escrever, o escravo seria levado perante o juiz de paz e ouvido nos respectivos. Então era aquela coisa da propriedade, de fato. E para finalizar, Mário, nossa conversa, um outro exemplo, também aqui em Vitória. Isso aqui está presente no livro O Nó e o Ninho, da professora Patrícia Mello, foi a minha professora lá na UFES. Um abraço, professora. Ela estuda a família escrava em Vitória no período de 1800 e 1871. Que diz o seguinte: Dona Ana Maria dos Anjos deixou uma fortuna de 2,708 mil réis. Possuía 16 escravos, que respondiam por metade de sua riqueza. Vivia na vila, onde mantinha uma casa e era proprietário de outra num sítio em Santo Antônio, local onde cultivava roças de mandioca e um canavial. No caso de Dona Ana, é grande a possibilidade de seus escravos serem de ganho, já que suas poucas posses imobiliárias não justificariam o emprego de toda a mão de obra. Além disso, 6 de seus escravos eram especializados em carpintaria e provavelmente prestavam serviço na vila. Quase metade dos inventariados, com fortuna na faixa de 2 contos de réis, apresentavam indícios de que parte de seus escravos poderiam ser alugados ou prestarem serviços a outros. Então era realmente, de fato, uma propriedade, né? Você inventariava, você podia deixar como herança, você podia vender, você podia trocar, você podia usar como pagamento de dívida, né? E eram pessoas que constantemente eram colocadas numa condição de sub-humanos, justamente para para se submeterem àquilo ali, né? Alguns não aceitaram, formaram quilombos, que a gente vai falar em outros programas, mas principalmente alguns que viam que era melhor morrer do que viver a vida de escravidão. Então nós temos relatos no Espírito Santo, por exemplo, de suicídio, uma escrava pulquéria, que ela cometeu uma infração em São Mateus e ela foi presa num paiol e ela sabia que seria castigada. Então ela, dentro do paiol, procurou alguma coisa que ela conseguiu cortar a própria garganta, porque ela preferiu morrer além de ser escravizada. Já na região ali de Alegre, 2 escravizados mataram o próprio senhor a golpe de machados e eles mesmos se entregaram na cadeia, né? E para quem cometesse algo que atentasse contra a vida do Senhor, a única pena era a pena de morte. Realmente eles foram sentenciados à morte, foram enforcados em praça pública. Então no processo que as pessoas escolhiam de fato a morte do que viver essa vida sub-humana e sem liberdade. E esse foi o processo de escravidão que nós vivemos no Espírito Santo e em outras partes do Brasil e que futuramente resultou nesse racismo estrutural e sociedade desigual que nós vivemos hoje. Parece incrível que a humanidade tolerou isso tão pouco tempo atrás, porque eu realmente acho pouco tempo, pouco mais de um século, e a gente tolerar, mas enfim, havia escravidão, talvez algo de pior do que a humanidade já fez, né? A escravidão, e Marcos está relatando aqui como era aqui no Espírito Santo. Pois não, Johnny? Olha, o Cláudio Lemos está mandando uma mensagem aqui pra gente sobre um registro que ele viu no cartório de Anchieta, Marcos. Olha essa daqui. Ele disse que tinha uma partilha de inventário em que tinha um lote com tantos pretos de canela fina e outro lote com escravos de canela grossa. E ele fala que os de canela fina eram mais caros. Também tinha essa divisão toda? Existia essa variação, porque provavelmente era de acordo com o serviço que era usado naquela região. Então, por exemplo, se você fosse usar algo relacionado, por exemplo, a colheita de café,
Então tinha que ser uns escravizados que tinham estatura mais baixa, né? Que ficavam mais curvados, etc. Já se fosse algo, sei lá, ligado à construção, então precisavam ser mais altos. Então essa variação era de acordo com a demanda do local e com esses serviços que provavelmente eles seriam destinados. O Defonso Alves pergunta sobre a escravidão, Marcos. É verdade que existiam negros libertos que tinham escravos para trabalhar para eles? Negros libertos também tinham escravos? Ou Sim, como eu disse, a escravidão estava diretamente ligada à engrenagem da sociedade, né? Isso era muito raro porque era muito difícil um negro conseguir a liberdade e dentro de uma sociedade que visava a escravidão e que não incluía o negro, ele conseguir atingir um processo de condição econômica para comprar escravizados. Mas sim, existiu dentro do processo do Brasil negros que acabaram comprando escravizados porque era de fato a logística, né, comercial e econômica da época. O Dario está lembrando de um caso de racismo na avaliação dele, racismo estrutural. Quando Albuino foi governador do Espírito Santo, quando ele era criticado, a referência sempre era a cor dele, diferente dos outros governadores que recebiam também críticas, mas ninguém fazia a referência à cor dos outros governadores. Exatamente. Albuino, que foi um dos grandes governadores do estado, um dos primeiros negros a ser eleito, até hoje o único, e que trouxe, dentre vários feitos, obviamente, mas a criação do Mucane, a vinda de Nelson Mandela para o Espírito Santo, também fomentada, né, pelo movimento negro unificado, e que era justamente isso. Albuino, ele infelizmente tinha um apelido de babuíno que as pessoas chamavam, em alusão ao macaco, quando tinha que fazer alguma crítica política a ele. Um dos grandes líderes nossos, uma referência para o povo preto capixaba. Eu fui ao Rio de Janeiro entrevistá-lo. O Albuino já faleceu, mas a gente fez uma série de entrevistas com ex-governadores. Ele me recebeu muito bem lá no Rio de Janeiro. Ele que era engenheiro de ferrovias, depois virou governador. Nasceu no Morro de Argolas, em Vila Velha, e aí foi crescendo na vida através do estudo e chegou a ser governador do nosso estado. E ele me recebeu no escritório, lá no centro do Rio de Janeiro. Olha, gente, semana que vem, então, Marcos continua nesse tema. Tem gente perguntando aqui se é verdade que em uma fazenda de Guarapari, os escravizados se rebelaram e mataram todos os senhores da Casa Grande. É o Leonardo Mojoli. Ah, o Leonardo está perguntando. Exatamente. Fica pra semana que vem essa história? Pode ficar porque vai ser um dos grandes quilombos que nós estudaremos e a República Negra de Guarapari é um desses, né? Olha aí. Marcos, muito obrigado por vir aqui ao CBN Cotidiano, trazer tanta informação pra gente, e é importante ouvir esses relatos para que nunca mais a gente tolere nada parecido. Exatamente. Com a escravidão. Que não toleremos e que também... E nem com o racismo atual. E nem com o racismo, e que isso faça a gente entender, né, essa desigualdade racial da estrutura da nossa sociedade e combater sempre o racismo. Muito obrigado, Mário, obrigado aos nossos ouvintes, e... me seguir, né, no Instagram. Lá diz que eu aí falo, seu Instagram, diz aí. Falo sobre isso, e esse mês vou intensificar os conteúdos sobre cultura, história preta. E é Santana Marcos com o Vinícius. Santana Marcos Vinícius, tudo junto. E lá tem muitas histórias interessantes que o Marcos conta. Outro dia ele estava falando da Flash Video. Foi, do Jardim da Penha. Quem não se lembra desse prédio? Não foi assim que você falou? Foi. Você já viu esse prédio? Esse prédio fez parte da vida de muita gente. Isso, que era uma locadora de vídeo. Já foi locadora de vídeo, Adalberto? Eu amava locadora de vídeo. Mas você alocava fita ou já era DVD? Não, tinha fita ainda. Eu peguei um pouco da época da fita. É. A gente vai descobrir a idade de Adalberto qualquer dia 31. desse. 31, É 31 fiz só? aniversário há pouco tempo. Então... Mas você acha que eu tenho menos, Sexta-feira Marcos? retrasada. Não é isso não, porque você trouxe umas experiências que eu achei que era mais. Por exemplo, novela que você viu. Não, mas é porque uma novela mais antiga. Aí você repetiu, então. Você viu no Vale a Pena Ver de Novo. Não vale a pena ver de Novela é a novo. paixão da vida dele, ele é estudioso de novelas. Não, eu sei, mas teve algumas novelas que eu falei, pô, se o Adalberto viu essa aí. Não, eu já vi novela de 88, 89. Igual A Viagem, eu era criança na época de A Viagem. Eu vi o remake, ficava com medo. Melhor novela que já existiu. Vale tudo. 88. Vale tudo 88. Vale atual. Vale tudo 88. Essa opinião de Rock Santeiro, chegou a ver? Vi reprise já. Maravilhosa. É a minha terceira novela favorita. A segunda qual é? Vale Tudo, Tieta e Rock Santeiro. A Tieta, você gostava? É meu trio perfeito ali. Perfeito. Tá certo. Marcos, obrigado, querido. Eu que agradeço. Semana que vem tem mais Marcos Vinícius Santana. Agora tem intervalinho e a gente já volta.